Olá, boa noite. Boa noite. Há uma semana da Assembleia Geral da ONU, os ministros Lewandowski e Padilha ainda não têm o visto americano. A concessão da autorização de viagem para brasileiros despencou desde janeiro. O tarifaço de Trump afeta duplamente a indústria de calçados no Brasil. Aumentam as tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Os americanos anunciam o ataque a mais uma embarcação supostamente com drogas. Em cidades do Brasil, carros adaptados são usados como armadilhas para flagrar fraude de combustíveis. Bandidos executam um delegado que comandou prisões de integrantes do PCC. O Jornal Nacional está começando. O Itamaraty manifestou preocupação hoje com um atraso na liberação de vistos para integrantes da delegação que vai representar o Brasil na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, na semana que vem. Os ministros Alexandre Padilha, da Saúde, e Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, ainda não obtiveram autorização do governo dos Estados Unidos para a viagem. A gente tem indicação do governo americano que os que ainda não foram concedidos estão em vias de processamento. Na verdade, para ir à ONU, tanto para representantes oficiais de governo, para convidados, existe uma obrigação claramente estabelecida no acordo de sede, que obriga os Estados Unidos a conceder esses vistos. Então, quer dizer, qualquer medida que não se conforme com o que está estabelecido no acordo é uma violação legal, o que não quer dizer que ela não ocorra, né? De qualquer forma, a nossa expectativa não temos por que achar que os Estados Unidos não seguirão e não observarão suas obrigações legais com relação à concessão de vistos. Em Nova York, ao ser questionado pela imprensa sobre esse assunto, o porta-voz do secretário-geral da ONU disse que a situação da delegação brasileira é preocupante e espera que os vistos sejam liberados e que o acordo dos Estados Unidos com as Nações Unidas prevê que o país facilite as viagens de quem tiver compromissos na organização. Cidadãos brasileiros que pretendem estudar, fazer negócios ou turismo em solo americano têm enfrentado mais obstáculos para obter os vistos desde que Donald Trump assumiu o governo. A Gabriela e o pai estão planejando viajar para os Estados Unidos. Com os vistos prestes a vencer, recorreram a esta agência especializada na solicitação do documento. O processo de retirada do visto está um pouco mais burocrático, então isso acaba impactando ali no processo que o próprio consumidor, nós, né, que somos cidadãos, temos de querer conhecer outro país. A diretora executiva da empresa que ajudou a Gabriela diz que a procura de clientes começou a cair e deve diminuir ainda mais a partir do mês que vem, quando a taxa para a emissão do visto vai ficar $250 mais cara, saindo dos atuais $185 para $435. Vamos arredondar, o cliente, o solicitante do visto, ele vai gastar mais de R$2.400. Vai mais que dobrar o valor, isso é só o custo. Esse valor é um valor por pessoa, então imagina uma família com 4 membros. Vai pesar muito no bolso deles. Para evitar a taxa mais cara, muitos brasileiros correram aos consulados. Como o meu estava vencendo, eu já resolvi fazer para ficar isenta dos $250. A nova taxa realmente vai ficar complicado, vai ficar bem mais caro o visto. As taxas mais altas vão se somar às novas regras que já começaram a valer no início deste mês. Agora, as redes sociais para quem solicita visto de estudante, por exemplo, devem ser públicas e acessíveis. E a embaixada americana declarou que está se organizando operacionalmente para implementar mais uma exigência. As entrevistas presenciais passarão a ser obrigatórias a todos os que forem a negócios ou turismo pela primeira vez. Ainda não há data para a medida entrar em vigor. O número de vistos de brasileiros para os Estados Unidos caiu 25% nos primeiros 5 meses deste ano, segundo dados do Departamento de Estado americano. Foram expedidos 376 mil documentos entre janeiro e maio,
126 mil a menos do que no mesmo período de 2024. O professor de Direito Internacional, Lucas Carlos Lima, afirma que as medidas não têm dificultado só a permanência dos turistas no país, mas acabam desestimulando as viagens para os Estados Unidos. Estudantes têm feito segundas considerações sobre se devem estudar nos Estados Unidos ou não, e isso pode ter a longo prazo um efeito econômico na sociedade americana diferente daquele que era previsto, e esse impacto ocorrerá negativamente. Em julho, o índice do Banco Central, que mede a atividade da economia, completou o terceiro mês seguido em queda, 0,5% em relação a junho. No ano, o IBCBR ainda acumula uma alta de 2,9%. A cotação do dólar caiu hoje para R$ 5,32, a menor desde junho do ano passado. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira subiu quase 1%. Esses números da atividade da economia brasileira ainda não refletem os efeitos do tarifaço americano, porque os nossos produtos passaram a sofrer as influências disso só no comecinho de agosto. E desde então, esse tarifaço tem afetado duplamente o setor de calçados. Estoque cheio de sapatos nesta fábrica e a produção quase parando nesta outra. O tarifaço tornou inviável exportar para os Estados Unidos, que é o principal parceiro comercial das empresas de calçados de Franca, no interior de São Paulo. Nós tivemos algumas demissões, estão cumprindo avisos. E férias, nós estamos dando, tem 60% em férias. Está muito crítico, muito difícil administrar. O setor sentiu o golpe em todo o país. Na comparação com 2024, a partir de fevereiro, a soma do faturamento com exportações foi positiva mês a mês. Mas ficou negativa depois que entrou em vigor a taxa de 50% que o governo americano adotou para produtos brasileiros. Em agosto, a queda na receita foi de 9,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. A economista Priscila Link, que coordena análises de mercado da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, explica que foi como acelerar os negócios em marcha ré. O impacto negativo do mês de agosto não só corroeu aquele ganho positivo acumulado, como converteu o nosso resultado em negativo, ou seja, numa queda acumulada nos 8 primeiros meses desse ano em termos de exportações medidas em dólares. E não é só a queda no faturamento que preocupa o setor calçadista, mas também mudanças na rota de exportações. Os Estados Unidos são o principal mercado do Brasil, a Argentina, o segundo, e o Paraguai, o terceiro maior comprador. Ao todo, os calçados brasileiros são vendidos para mais de 160 países. Em meio às dificuldades com os americanos, o medo é que esta produção encolha ainda mais por causa de um concorrente. A China também está em busca de novas parcerias e pode abocanhar uma boa fatia do mercado que interessa à indústria brasileira. É o que vem acontecendo até dentro do país. Em agosto, os chineses venderam 492 mil pares de calçados para o Brasil, 41% a mais do que em agosto do ano passado. A gente acaba tendo aqui, tanto no mercado interno quanto em outros mercados, tendo que concorrer com um produto que muitas vezes entra com um preço médio mais baixo. Então a gente acaba tendo essa concorrência ou essa disparidade concorrencial, principalmente em termos de preço. Uma concorrência difícil até para quem o tarifaço não afetou, como esta fábrica de calçados infantis de Birigui, interior de São Paulo. Ela não vende para os Estados Unidos. Prioriza países da América do Sul e da África, sem ficar refém de um só mercado. E acredita que a receita contra a crise é apostar em criatividade, design e qualidade dos produtos, para enfrentar, inclusive, a principal vantagem chinesa. Na verdade, é só uma competitividade de preço que imposta pelo mercado asiático. Então, a gente tem outros diferenciais para poder se sobressair a essa briga quase que desleal, vamos dizer assim. O presidente dos Estados Unidos anunciou mais um ataque aéreo a uma embarcação venezuelana no Mar do Caribe e, de novo, afirmou que os ocupantes eram traficantes de drogas. Donald Trump publicou o vídeo de 27 segundos numa rede social. Um barco numa localização não revelada é atacado. Depois da explosão, fica em chamas e outro foco de incêndio aparece atrás do barco. Trump afirmou que a operação em águas internacionais matou 3 narcoterroristas da Venezuela que estavam levando drogas para os Estados Unidos.
No dia 2 de setembro, forças americanas bombardearam um barco no sul do Caribe e alegaram que pertencia a traficantes venezuelanos. 11 pessoas morreram, segundo o governo. No mês passado, Trump enviou destroyers com 4.000 homens a bordo para as imediações do território venezuelano. O objetivo, segundo o governo americano, é combater o tráfico de drogas. A Casa Branca acusa o ditador Nicolás Maduro de chefiar o cartel Tren de Aragua, classificado pelos Estados Unidos como uma organização terrorista. Em entrevista hoje, antes de Trump anunciar o novo ataque, Maduro afirmou que o que há com os Estados Unidos não é apenas tensão. É uma agressão em toda a linha. É agressão em todos os sentidos. Judicial, quando nos criminalizam, política com ameaças diárias, diplomática e estamos a caminho de uma agressão de caráter militar. Maduro afirmou ainda que todos os canais de diálogo com os Estados Unidos estão suspensos. Estão desechos. Assim como aconteceu no ataque anterior, o governo americano não apresentou provas de que o barco pertencia a traficantes venezuelanos e de que estava carregado de drogas. Ao ser perguntado sobre o assunto no Salão Oval da Casa Branca, Trump defendeu a ação. Afirmou que os militares americanos são muito cuidadosos e gravaram imagens que provam qual era o carregamento do barco. Segundo ele, eram grandes sacos de cocaína. O secretário do Tesouro americano anunciou que China e Estados Unidos concordaram com a venda da rede social TikTok e que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping vão concluir o acordo na sexta-feira. Do lado chinês, o governo afirmou que vai revisar detalhes da exportação da tecnologia do TikTok para só depois aprovar a transação. Em abril do ano passado, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei que exige que a operação da plataforma chinesa no país seja vendida para uma empresa americana. Daqui a pouco, carros adaptados flagram postos que fraudam combustíveis. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu o repasse de dinheiro de emendas parlamentares para 9 municípios, entre eles 2 capitais, Rio de Janeiro e Macapá. Segundo uma auditoria da Controladoria Geral da União, faltaram transparência e rastreabilidade. Dino determinou que a Polícia Federal investigue indícios de superfaturamento e a contratação de empresas sem comprovação de capacidade técnica. Esses 9 municípios estão entre os 10 que mais receberam repasses de emendas PIX de 2020 até o ano passado, num total de mais de 700 milhões de reais. Carros com tanques de combustível adaptados estão sendo usados para descobrir fraudes em postos de abastecimento. O carro que passa despercebido no trânsito tem uma missão importante: recolher combustíveis nos mais de 45 mil postos espalhados pelo país. Pode colocar 50 de etanol para mim, por favor? O veículo é a ferramenta principal do programa Cliente Misterioso do Instituto Combustível Legal. Isso é feito em postos com bandeira, sem bandeira, no Brasil inteiro e em regiões onde a gente percebe, por exemplo, que tem entrada de metanol em determinada região. Do lado de fora, esse carro é igual aos outros. A diferença é que ele carrega 5 tanques escondidos lá no porta-malas. Como vocês viram aí no Jornal Nacional, algumas das notícias que foram destaque foi a economia em desaceleração. O Banco Central divulgou que a atividade econômica brasileira caiu pelo 3º mês seguido. O índice do IBC-BR, considerado uma prévia de PIB, recuou em julho. Isso acende um alerta porque mostra que a economia ainda não ganhou tração no 2º semestre. Essa desaceleração pressiona o governo a acelerar políticas de estímulo, mas ao mesmo tempo pode abrir espaço para cortes na taxa Selic no futuro. Falou também sobre o dólar em queda. O dólar fechou o dia em 5,32, o menor patamar em 15 meses. O movimento traz um alívio para os importadores.
e para os preços de combustíveis, mas também reflete maior otimismo no mercado externo com a política monetária dos Estados Unidos, que pode começar a reduzir os juros em breve. Falou também sobre o Ibovespa em alta. A Bolsa de Valores brasileira bateu novos recordes, puxada por expectativas internacionais e pelo setor de commodities. Esse otimismo da Bolsa contrasta com a queda de atividade no Brasil, mostra que o mercado financeiro responde mais a fatores externos do que o ritmo interno da economia. Outro destaque foi o crime organizado e as fianças. Reportagem especial mostrou como grupos criminosos estão usando empresas de fachada e até fundos de investimento para lavar dinheiro. O tema é preocupante porque revela como o crime está cada vez mais sofisticado e infiltrado na economia formal. Isso exige mais fiscais dos órgãos reguladores e atenção da sociedade. O JN de ontem foi marcado por pautas econômicas, queda da atividade, dólar mais baixa e Ibovespa em alta, além de uma reportagem do impacto sobre a infiltração do crime organizado no mercado financeiro. O programa destacou um cenário de contraste, enquanto o mercado reage positivamente ao cenário externo. A economia real no Brasil ainda enfrenta dificuldades. Para vocês que gostam de ficar por dentro de tudo que acontece no JN, já se inscreve e ativa o sininho, que todos os dias eu posto um resumo comentado sobre o jornal. E lembrando que a edição completa você encontra no Globoplay.